Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo. E este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia. Amados, diletos irmãos, como eu já havia dito para vocês que tinha gravado minha última mensagem série oração, e eu não sabia se iria gravar outras mensagens, porque eu não havia preparado nada. E eu estou preparando agora uma série de mensagens para trazer ao grupo, mas antes que essas mensagens estejam prontas, eu não estarei gravando. Então eu vou gravar hoje uma mensagem, um comentário do livro das cartas de João, do apóstolo do amor. Vamos começar hoje lendo a primeira carta, depois estaremos lendo a segunda e a terceira carta. Então eu estarei lendo hoje a primeira carta de João, comentando versículo por versículo, e para que nós venhamos tomar posse da palavra de Deus. Se prepare, irmão. Eu estarei agora procurando o versículo da palavra de Deus. Estarei lendo. São 10 versículos ao primeiro capítulo da primeira carta de João. Vamos à primeira carta então, onde está escrito assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Depois a vida foi manifestada a nós, a temos visto e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, porque vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos, para que vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu li 10 versículos da palavra de Deus,
da primeira carta, do primeiro capítulo do evangelista João. Gostaria de comentar versículo por versículo, se fosse possível. Não sei se será possível. Vamos tentar comentar. O versículo 1 até o versículo 4. O apóstolo João dedica a sua carta aos crentes em geral, com testemunho evidente de que Cristo, para promover a felicidade e o gozo deles, entregou sua própria vida. Entregou sua própria vida em prol de uma humanidade caída. O versículo 5 a 10 demonstra-se que é necessário uma vida de santidade para ter comunhão com Deus. Então vamos analisar, amados irmãos, vamos analisar o versículo 1 até o 4, onde nos demonstra claramente que o Deus da nossa vida é essencial. Ele é o Deus Criador, é a excelência na própria criação, não criada, que tinha sido desde o princípio, desde a eternidade. Fala acerca do seu Filho amado, Jesus Cristo, que é igual como o Pai, e que finalmente se manifestou com a natureza humana, para a salvação de todos os pecadores. Amados diletos irmãos, a grande mensagem, o tema principal desta carta do apóstolo João a cada igreja, ou seja, a todos os crentes, todos os cristãos de toda a época, é acerca da crucificação de Cristo, que foi crucificado pelos pecadores e depois ressuscitado dentre os mortos. Ele é o nosso Salvador. E os discípulos falam que eles tocaram. Ele compara Jesus como sendo o verbo de Deus. E ele diz que eles tocaram na palavra de Deus, no verbo de Deus. Eles tocaram naquele Jesus que foi crucificado, morto e ressuscitado. Eles tocaram para comprovar que ele estava vivo. Então ele fala sobre a crucificação de Jesus pelos pecadores. E depois ele ressurgiu dentre os mortos. E os discípulos tocaram nele para ter plena prova da sua ressurreição. Então esta pessoa divina, que no princípio era apenas o verbo de Deus, era a própria palavra de Deus, ele se tornou carne. O verbo se transformou em carne. O verbo que trouxe vida a cada um de nós. O verbo de vida. O verbo de Deus se manifestou-se em natureza humana para ser o autor e doador da vida eterna a esta humanidade caída, a esta humanidade que estava alienada de Deus. A humanidade necessitava
de um Salvador. Por meio da redenção, por meio do sangue do Senhor Jesus, cada ser humano recebe o perdão, cada ser humano recebe o poder do próprio Espírito regenerador. E os próprios apóstolos de Cristo declaram o que viram e ouviram, para que cada um de nós, amado, pudéssemos crer, pudéssemos ser comparticipante da sua bênção e vantagem. Bênção da graça divina e a vantagem de ter uma vida eterna. Cada um de nós agora, mediante esta palavra de Deus, mediante esta mensagem do apóstolo João, temos agora livre acesso ao próprio Deus Pai, que antes nós não tínhamos, amados. Antes nós precisávamos que um sacerdote entrasse na presença de Deus e apresentasse um sacrifício primeiro por ele. Desculpe, irmãos. Apresentasse primeiro um sacrifício por ele. E se esse sacrifício fosse aceito, ele amarrava uma corda em sua cintura e entrava no Santo dos Santos. Ele amarrava essa corda por quê? Porque se Deus não aceitasse o sacrifício que ele estava levando em prol de um pecador, o próprio Deus iria matar o sacerdote e ele não voltaria com vida. Então, quando ele parava de balançar a corda, está amarrado nessa cintura, é porque ele estava morto. Então, outras pessoas iriam puxar ele de volta. Mas, agora, pela misericórdia de Cristo Jesus, o verdadeiro sacrifício foi ofertado, que é Jesus Cristo. Então, cada um desses apóstolos tiveram uma feliz experiência da verdade em sua alma e mostraram sua excelência em sua vida. Tiveram a plena comunhão com Cristo e agora ele quer transmitir essa comunhão com todos os crentes que se aproxima de Deus Pai por meio do sacrifício do próprio Filho amado. Então todos os crentes que se aproximam do Pai, crendo no poder do Filho, começa uma jornada de fé. Começa e é sustentado pelo poder do Espírito Santo, recebendo os benefícios que Cristo concede. Esses benefícios não são mesquinhos, amados. Pois muitas pessoas hoje têm cobrado algum valor para que você seja aceito numa comunhão evangélica. Tem pastor cobrando dízimo, tem pastor cobrando fidelidade, tem pastor cobrando, inclusive para te aceitar dentro do seio da igreja. Mas todos aqueles que se aproximam de Deus recebem gratuitamente o Espírito Santo, os benefícios que Cristo concede. Esses benefícios não são mesquinhos. Não são da maneira como o mundo
como o mundo dá, nem mesmo como o mundo evangélico está dando, amado. O mundo evangélico se corrompeu. O mundo evangélico só almeja riqueza, só dinheiro. Tem igreja que, se você não é dizimista, então você não é participante da ceia do Senhor. Eles te impedem de participar da ceia do Senhor. Hoje, amados, existe dentro da igreja cristã uma grande inveja. Inveja que tem trazido muita infelicidade. Mas o apóstolo João escreve uma carta que é para trazer felicidade, para trazer comunhão, a comunhão de Deus. Então os tesouros de Deus são abertamente entregados a cada um de nós. E esses tesouros, amados, são suficientes para cada um de nós. De modo, amado, que nós precisamos nos revestir da graça divina de Deus, tomar posse da graça divina de Deus. Precisamos participar desta graça, porque Deus oferece para mim e para você. E o próprio Jesus autorizou a cada um de nós a usar o seu nome. Nós estamos autorizados para dizer a todos aqueles que crêem que a verdade da sua palavra nos dá comunhão com o Pai. E esta verdade irá nos guiar à própria verdade. E quem vive nessa verdade, quem pratica a verdade de Deus, amados, irá desejar guiar outras participantes a tomar posse desta bem-aventurança de Deus. Então é isso que o apóstolo João nos esclarece do versículo 1 até o versículo 4. Do versículo 5 até o versículo 10, ele nos mostra que todos nós deveríamos receber com felicidade ou com júbilo uma mensagem do Senhor Jesus. Qual é essa mensagem? Que o Verbo de Deus trouxe para cada um de nós a vida. Que o Verbo de Deus, ele é eterno. Que o grande Deus deve ser representado a este mundo escuro como sendo luz para a perfeita felicidade de cada um de nós. Então, o versículo 5 até o versículo 10 apresenta Deus sendo luz, resplandece por meio do seu verbo, por meio do seu Filho amado, trazendo luz a este mundo obscuro. De que maneira essa luz é manifestada a cada um de nós? Como é a natureza de Deus? Como é demonstrada esta luz? Como está a natureza de Deus sendo demonstrada por meio desta luz? É através da sua doutrina. A sua doutrina é perfeita e deve ser seguido, deve ser obedecido
trazendo-nos a perfeita felicidade. Nós não podemos nos separar dessa doutrina. Não podemos questionar essa doutrina. Pois essa doutrina, ela nos traz santidade. E assim, a nossa felicidade será proporcional à própria santidade que vivemos. A própria santidade que nós buscamos. Amados irmãos, é do nosso ser, o nosso ser, a nossa vã carnalidade. Ele busca andar em treva. Inclusive, a nossa própria carne deseja viver e agir contra a palavra de Deus. E Deus não mantém comunhão ou relação celestial com as almas que permanecem praticando aquilo que corrompe a alma, aquilo que se afastaram da verdade, aquilo que não pratica a verdade, aquilo que não confessa a própria verdade. Então não há verdade na confissão dessas pessoas. As pessoas que se afastaram da própria verdade, eles não praticam a verdade. E a sua prática mostra a sua própria tolice e a sua própria falsidade. A vida eterna, amados, só obtemos através do Filho de Deus, o Filho eterno. Pois o próprio Filho, que era a própria palavra de Deus, que era o Verbo de Deus, ele se vestiu de carne, ele se vestiu de sangue, ele se manifestou nesse mundo numa forma humana e morreu para lavar-nos dos nossos pecados, para nos limpar através do seu próprio sangue. A procura que nós, amados, muitas vezes procuramos, através até da influência sagrada, pela quais muitas vezes muitas pessoas têm praticado pecado, amado, com base na própria palavra de Deus. Mas o pecado deve ser submetido mais e mais até ser completamente aniquilado, ou seja, acabado, apagado. Mas como apagar um pecado? Quando o sangue de Cristo tampa totalmente esse pecado. E quando esse sangue tampa, ele anula e cancela qualquer maldição que esse pecado poderia trazer sobre a nossa vida. Enquanto se insiste na necessidade de andar santo como efeito e prova de conhecer a Deus, em conjunto, adverte-se que, com igual cuidado, devemos, amados irmãos, ter o cuidado de não praticar nenhum erro que nos afaste da verdade. Tudo aquilo que nos afasta da verdade, muitas vezes, o nosso próprio orgulho, a justiça própria. Todos que andam perto de Deus, em santidade e justiça, estão cientes de que seus melhores dias, seus melhores momentos, seus melhores deveres, muitas vezes estão contaminados
com o pecado. Quantos de nós, amados, achamos que aquilo que praticamos, até mesmo a religião que professamos, é o melhor? E defendemos isso muitas vezes com palavras que ofendem outras pessoas. E muitas vezes aquilo que achamos que é tão correto em nossa vida é o pecado que está em nossa vida. E o pecado está nos afastando da comunhão de Deus. Deus tem dado testemunho de que muitas vezes a nossa vida de devassidão praticado nesse mundo tem nos afastado da própria verdade. E para que nós venhamos viver uma vida correta, Deus ofertou seu próprio Filho amado em sacrifício eficaz e suficiente pelo pecado. Então agora, amado, precisamos assumir a nossa liberdade em Cristo Jesus. Liberdade não é libertinagem. O crente, ao pedir que ele assuma a sua condição de salvo, ele precisa confessar sua condição de pecador. Tem crente que ele ora a Deus se justificando que ele não tem nenhum pecado. E a Bíblia diz claramente, se nós falamos que não temos pecado, mentimos. Então nosso pecado, ele está diante de nós. Mas nós precisamos, amados, renunciar ao pecado pela fé e assumir pela fé o sangue do sacrifício de Cristo. Porque o sangue de Cristo, ele nos declara como sendo agora filho de Deus. Então declaramos agora que nós, perante de Deus, nós somos culpados, sim, mas assumimos a nossa condição de filho de Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Vamos nos humilhar, vamos nos revestir, vamos conhecer cada vez mais o nosso Salvador. Vamos confessar honestamente todos os nossos pecados. Vamos assumir tudo aquilo que praticamos de errado, confiando totalmente na sua misericórdia, confiando que a verdade, por meio da justiça de Cristo, foi nos doado para perdoar todos os nossos pecados. E ao assumirmos nossa condição em Cristo, agora nós recebemos perdão e estamos livre, completo por sua própria libertação do poder e da prática do pecado. O mal, todo o pecado da maldade, toda a maldição do pecado, toda a maldição da iniquidade, tudo aquilo que nos afasta de Deus, não tem mais poder sobre nossa vida, porque nós fomos resgatados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele entregou seu sangue, e debaixo desse sangue, eu e você podemos viver uma vida livre, eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia e de bondade,
Em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu coloco o sangue de Cristo Jesus sobre a minha vida, sobre a vida desse meu irmão que me ouve, Pai, sobre a vida dessa minha irmã que me ouve, sobre a vida da diaconisa Selma, Pai, que pediu que eu orasse por ela. Entra no lar, entra na vida da diaconisa Selma, Pai. Seja seu baluarte, seu escudo e a sua fortaleza. Eu coloco o sangue de Cristo Jesus sobre a vida de cada ouvinte, Pai, do pedacinho do Maná dos Céus. Se houver um espírito de enfermidade, esse espírito caia por terra. Se houver um espírito de maldição, esse espírito caia por terra. E eu tomo posse, Pai, da minha vitória, e declaro a vitória deste irmão, dessa irmã que me ouve, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.